Mateus capítulo 24, a partir do verso 3. Todos encontraram, amém? Vou aguardar mais um pouquinho. Essa é a grande realidade, irmãos. Nós precisamos estar pronto para esse grande dia. A palavra do Senhor diz o texto que haveria sinais. Os sinais seriam evidentes aos nossos olhos. Tudo iria acontecer através da natureza. A natureza iria revelar a volta do nosso Senhor Jesus. Os astros iriam revelar, o sol, a lua iriam revelar a volta do nosso Senhor Jesus. A natureza se prepara para esse grande dia. A verdade é essa, que a natureza ela se prepara, revela a volta do nosso Senhor. E nós temos que estar prontos para isso. O que tem acontecido, ao longo dos anos é simplesmente isso. A natureza tem se revelado a volta do nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso Redentor. Diz o texto: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quanto sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganando a muitos. Repita comigo: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Repita comigo: será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Amém? Sinais. A Bíblia fala de sinais. Mateus fala de sinais. Lucas, Marcos fala dos sinais. E aqui Jesus, ele mostra aqui através dos seus ensinamentos, através desta passagem, e o tema é o princípio das dores. Jesus, ele está aqui com os seus discípulos ensinando o que haveria de acontecer, para a preparação da sua volta. E os sinais têm acontecido, e muitos de nós não temos dado ouvidos, ou não estamos atentos por aquilo que está acontecendo no nosso mundo. Muitos acreditam que eu estava num pequeno estudo hoje à tarde, discutindo alguns assuntos com Mateus. A ciência não consegue revelar com exatidão algumas mudanças climáticas. Se existe duas partes da ciência que defende aquecimento global e outros não defendem, porque acham a Terra responde por si mesmo. Mas o fato, meu irmão, é que as coisas estão acontecendo. As coisas, os sinais estão acontecendo, e nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos aos sinais que o Senhor tem revelado através da natureza. É fato, não tem como correr. Nós sabemos que a história ela se divide em duas partes: antes e depois de Jesus. Não é isso? Antes de Cristo e depois de Cristo. A própria Bíblia, ela se divide em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. Esses fatos narrados aqui
Cristo narra esses fatos que haveria de acontecer depois da sua morte. Então tudo isso haveria de acontecer após a sua morte. Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você tem visto alguma coisa que nós acabamos de ler, alguma coisa desse tipo acontecendo, correspondendo aí à volta de Cristo, anunciando a volta de Cristo nos últimos dias? A terra está respondendo, irmãos. A natureza está respondendo, está anunciando a morte de Jesus. Terremotos, maremotos, vulcões, tempestades. O mundo, vamos dizer assim, o mundo está anunciando a volta de Jesus. E nós, o que eu e o que você temos feito a respeito disso? Será que nós estaríamos prontos para esse grande dia? Para que o Senhor viesse nos buscar e encontrasse uma igreja sarada, um povo sarado, um povo santo, justificado por Cristo Jesus? Como está a minha vida diante do Senhor? Como está a minha situação diante do Senhor? Aí a palavra do Senhor diz que muitos viriam em teu nome, profetizariam. Muitos veriam e anunciariam a tua palavra e enganariam a muitos. É um sinal. Ou você não tem visto isso? Será que não tem se levantado nação contra nação? Será que não tem se levantado reino contra reino? Ou nós não temos observado o que anda acontecendo no decorrer dos anos, após o anunciamento de Jesus, após esta palavra ter sido anunciada? Levantarão-se nação contra nação, reino contra reino, rumores de guerra. Tudo isso, meus queridos, já acontece desde esse pronunciamento de Jesus. Então, um novo tempo, uma nova história que foi anunciada aqui através de Jesus, para que a igreja do Senhor estivesse atenta aos sinais. Quem quer morar no céu? Acho que todos nós queremos morar no céu. Todos nós. E assim, meus queridos, precisamos estar atentos para esses sinais. A palavra do Senhor revela. E a palavra do Senhor é para nós um livro de regra, fé e prática. E para que nós venhamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus a ter uma vida santa, nós precisamos conhecer essa palavra que nos é anunciada. Precisamos conhecer as diretrizes que o Senhor Jesus nos ensina. Precisamos conhecer o Evangelho do Senhor Jesus, para que naquele grande dia nós não tenhamos de que nos esconder da presença do Senhor. Foi dito aqui nessa noite que o pecado ele nos distancia da presença do Senhor. E muitas das vezes nós pecamos contra o nosso Deus porque não conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. E aí nós não observamos o que anda acontecendo na mudança, no anunciamento da volta de Jesus, porque nós não conhecemos a palavra. Nós não temos intimidade com essa palavra. Irmãos, o mundo está sendo tomado por acontecimentos climáticos aí que tem destruído. Quem lembra do último furacão que passou pelos Estados Unidos, destruiu ali o Caribe? Foi engolido o Caribe, foi destruído. Tem um furacão que entrou em erupção. Foi aonde? Um vulcão, né? Falei dragão. Furacão é vulcão. Vocês estão atentos, né? Que está consumindo, está devastando a terra. Maremotos. Mas o Senhor nessa noite quer trazer um alerta para a igreja. Quero tratar de alguns assuntos e fatos que hoje podemos analisar na nossa vida.
Primeiro ponto que me chama a atenção, irmãos, e quando Jesus ele fala aqui, ele está falando para a igreja. Você entende isso? Para a igreja. Ele diz aqui no verso 10 que nesse tempo muitos hão de escandalizar-se. Primeiro ponto que eu quero tratar aqui: muitos hão de escandalizar-se. Ele não está falando do mundo lá fora, não, irmãos. Está falando de dentro da igreja. Muitos irmãos, muitos crentes, muitos que estão andando aí na presença do Senhor, seriam motivos de escândalos. Está falando para as pessoas do mundo, não, irmão. Ele não está falando que a igreja ia se escandalizar com o mundo, não, que isso é normal, o mundo lá fora. Mas está dizendo que dentro das igrejas iriam aparecer aqueles que iriam se escandalizar o nome do Senhor. Muitos viriam para envergonhar o nome do Senhor. Mas como assim, pastor? Isso, meu irmão, de dentro da igreja viriam aqueles que iriam tentar sujar a imagem do Senhor, escandalizar o nome do Senhor. Quantos exemplos nós temos vistos aí, homens de Deus que têm deixado um rastro muito ruim, uma imagem muito ruim para os cristãos. A última que eu fiquei sabendo, aquele pastor, né? Tem que falar bem baixinho, né, irmãos? Que matou o próprio filho, o enteado. Isso é motivo de escândalo para a igreja. A mãe que foi conivente com o crime, isso é motivo de escândalos. Membros, irmãos, liderança que tem escandalizado o nome do Senhor. Aqueles que iriam se levantar de dentro da igreja para escandalizar o nome do nosso Deus, do nosso Jesus. E é Ele mesmo quem está dizendo: olha, esse é um sinal. Eu não quero ser motivo de escândalo. Queria que você gravasse essa palavra no teu coração nessa noite. Dissesse assim: eu não quero ser motivo de escândalo para o meu Jesus. Eu, como igreja do Senhor, eu não quero ser motivo de escândalo. Eu não quero envergonhar o nome do meu Jesus. Eu não quero que o meu nome seja jogado na lama, porque certamente se o meu for, o de Jesus também vai. Você acha que ele sujou, esse pastor e essa pastora sujou o nome só dele, irmãos? Não, sujou o teu nome, o nosso nome, o nome de Jesus. Ah, pastor, mas ele, porque ele matou? Não, irmãos. Não existe acepção, não existe pecado, ele não tem classificação. Para aquele que matou, para aquele que roubou, para aquele que mente, para aquele que furta, para aquele que rouba, para aquele que não paga as suas dívidas, para aquele que omite, é o mesmo, irmãos. É motivo de escândalo diante do Senhor. E que é pior, é pecado diante do Senhor e é escândalo para o povo. Quantas pessoas estão acusando os crentes que crente, pastor, é tudo igual, né? Quantos estão dizendo aí que crente, essa raça aí só tem aproveitador. Irmãos, nós temos que vigiar naquilo que nós fazemos. Quero fazer uma pergunta para você: qual tem sido o nosso exemplo lá fora como igreja do Senhor? Será que eu tenho sido motivo de escândalo? Será que eu tenho honrado esse Jesus na qual eu digo que carrego no peito? Como está o nosso exemplo lá fora? Eu fiquei envergonhado, irmãos. Essa palavra é para nós como igreja.
precisamos ser vigilantes em nossas ações como igreja. Precisamos reconhecer que somos falhos diante do Senhor. Apocalipse capítulo 3 fala da igreja de Laodiceia, uma igreja que estava morna, uma igreja que estava abastada, rica, mas uma igreja que estava cheia de escândalos. Espero que, e segundo os estudos teológicos, é o último período que a igreja iria passar antes da volta de Jesus. Será que as igrejas de hoje estão abastardas, frias, mornas? De que forma que nós olhamos hoje com os nossos olhos e enxergamos nós, igreja? Muitas igrejas estão abastadas, ricas, com seus ouros refinados, com as suas riquezas, mas mortas espiritualmente, escandalizando o nome do nosso Senhor. Pergunta para o teu irmão que está do teu lado, se você é motivo de bênção ou de escândalo? Irmãos, o céu é para os santos. Temos que ter essa consciência. O céu é para os sarados, os que foram justificados. Foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Não quero ser motivo de escândalo. Não quero que a igreja do Senhor seja motivo de escândalo. Irmãos, segundo ponto, muitos de dentro das igrejas, na igreja hoje é muito normal você ouvir falar de traição. É ou não é verdade? Ficou banal, irmãos. Ficou banal. Acostumaram com o santo, acostumaram com o sagrado. Hoje se fala muito em separação, divórcio dentro das igrejas. Hoje jovens se casam sem uma preparação e logo se separam, às vezes por causa de traição. O primeiro ato de traição é com o próprio Deus, né? Nós traímos a confiança que Deus nos deu, confiou a nós, o nosso cônjuge. Nós traímos em primeiro lugar o nosso Deus. É normal hoje, irmãos, os jovens sair nas festinhas aí, nas festinhas gospel, e ficar com uma e com outra. Tem visto situações, irmãos, que é difícil de aceitar, difícil de engolir. Já não tem mais compromisso. Esposo que não tem compromisso com a sua esposa, esposas que não têm compromisso com o seu esposo, namorados que não têm compromisso com o seu namorado, e namorados que não têm compromisso com a sua namorada. Traição, pessoas que não aceitam a autoridade, trai a confiança. Homens que têm coragem de apunhalar pelas costas. Traição. Traição não é só de marido, homem e mulher não, irmãos. Pessoas que batem nas suas costas e de repente está te apunhalando, é o que você mais tem visto nas igrejas. Cuidado. Cuidado, igreja. O povo de Deus é assim, sim ou não, não. Ou você é quente ou é frio? O que você é? Quente ou frio? Ou de que forma que você se encontra hoje? Está quente ou está frio, irmãos? Tem alguns que está frio. Fala tão baixinho. Estou brincando. Acredito que é um fogo aí. E essa chama não pode se apagar. Irmãos, sabe por que o Senhor nos alerta nessa noite com essa palavra?
para que nós sejamos vigilantes, que haja vigilância da nossa parte como povo de Deus, para que você ande em santidade, para que você não seja motivo de escândalo, para que você não traia as pessoas, aquelas que confiam em você, porque a gente só trai aqueles que a gente confia, ou, né, aquele que a gente está próximo. Cuidado. Verso 11, ainda no verso 10, diz assim: nesse tempo muitos hão de escandalizar. Falamos sobre isso, né? Muitos hão de trair e odiar. Irmãos, que sentimento horrível é esse aqui, dentro da igreja? Irmãos, infelizmente é um sentimento que nós temos visto dentro das igrejas. Irmãos que não conseguem olhar dentro do olho do outro irmão, porque o diabo implantou a semente ruim no coração e deixou com que essa semente fosse enraizada dentro do coração e criou-se o ódio. Irmãos, tem muitos crentes que não vai subir para o céu por causa do ódio, porque não consegue olhar no coração do irmão, não consegue liberar perdão. Não sobe, irmãos. Para o céu é para os purificados. Quem está com o coração com ódio não sobe. No céu não existirá corrupção. O céu foi preparado para os santos. Se você tiver com ódio no teu coração, pede para o Senhor arrancar esse negócio agora aí. Se você não está conversando com o irmão, está com o coração amargurado, pede para ele arrancar. Porque se o Senhor voltar daqui a pouco, você não sobe, irmão. A igreja não sobe se estiver assim. E nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E aonde habita o Espírito Santo de Deus, não há lugar para o ódio, para a traição. Nada disso cabe no templo do Espírito Santo de Deus, porque ele não se corrompe. São características que Deus não carrega. São características que o povo de Deus tem que correr, afastar desse mal. Quem quer ir para o céu? Também quer, irmãos. Então arranca o que está aí, arranca o ódio que está aí, arranca o espírito de traição, arranca isso da sua vida, arranca isso da nossa vida. O Senhor quer lavar o nosso coração. O Senhor quer lavar o nosso coração. Não deixe que esse sentimento de traição venha sobre a sua vida. Ódio. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Nós temos visto isso. Enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Você entende isso? Motivo de escândalo dentro das igrejas, traição, ódio, falsos profetas. Por causa de tanta iniquidade, o amor de muitos esfriará. Diz de quase todos. O amor de quase todos. Existe um remanescente fiel. Existe um
remanescente fiel. Sabe, tanta iniquidade, tantas coisas que têm acontecido no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor, que tem entristecido o coração de Deus, e decepção em muitas vidas estão peregrinando, irmãos, nos dias de hoje lá fora, por culpa da igreja, pelo mau testemunho que muitos que estão dentro das igrejas estão dando. Tem muitos profetas, homens de Deus, ministros de louvores, que estão distanciados da presença do Senhor por causa de tudo isso aqui. Se esfriaram na fé por causa de comportamento de alguns, por causa de alguns joios dentro da igreja. Alguém pode consertar para mim isso aqui? Tira um pouquinho do agudo aí para mim. Cadê o meu sonoplasta? Tem muitos irmãos que esfriaram-se na fé por esses motivos, por não aguentar ver falsidade dentro da igreja, por não aguentar ver o escândalo da igreja. Você sabe por que muitos não vêm para a casa do Senhor, para a igreja do Senhor? Porque olha para o nosso testemunho e fala assim: olha, se for para ser crente igual a isso aí, eu estou fora. Aqui no mundo eu sou mais crente do que esse cara aí. Do jeito que eu estou, sou mais crente do que esse homem aí, do que essa mulher. Olha o testemunho que ele dá. Está na boca de todo mundo. Ah não, pastor. Não dá, pastor. Quando eu chego na igreja, estou falando o que acontece, não, irmão. Mas vigia. Quando eu chego na igreja, eu fiquei decepcionado. Eu falei: o que foi, irmão? Já aconteceu isso aqui uma vez. Aí fulano é da tua igreja. Eu falei: irmão. Ah não, pastor, crente igual aquele ali, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu sou. E olha que eu conheço o mundo, pastor. Mas aquela pessoa lá conhece mais o mundo do que eu. Eu falei: que isso, irmãos? Irmãos, olha a minha cara, ó. Onde você pensa que fica a cara do pastor na hora dessa? Hã? Por causa desses, muitos não vêm para a igreja. Muitos não querem compromisso com a igreja. Por causa do nosso testemunho. Por causa da nossa falta de compromisso com Deus. Não adianta eu bater no peito. Se as minhas atitudes não corresponder com aquilo que a palavra ensina, você não vai ter crédito. Se eu não viver aquilo que eu prego, eu não vou ter crédito. Você é um falso profeta. Você é um anticristo. Eu não quero ser chamado de falso profeta. Eu não quero ser chamado de joio no meio da igreja. Eu quero fazer parte dos santos, irmãos. A igreja precisa tentar para isso. Acordar para essa realidade. Você carrega no peito a marca de Cristo. Entenda isso. Nós carregamos no peito a marca de Cristo. E se você sabe o que as pessoas vão ver em você? No seu testemunho? Cristo. Se você tiver um bom testemunho, certamente o Cristo que você está apresentando para essas pessoas vai ser um Cristo satisfatório. Vai ser um Cristo que vai convencer. Mas se o meu testemunho, se eu não viver aquilo que eu prego, eu não terei autoridade em lugar nenhum com ninguém. Sabe por quê? Porque eu não vivo. As pessoas não dão crédito por aquele que prega, mas não vive. Esses são considerados como os falsos.
triste, irmãos, a gente olhar e ver que isso acontece dentro da igreja do Senhor. É duro a gente olhar para isso, mas é realidade. Não tem como sermos omissos. Não tem como não pregar a verdade. Não tem como poupar. Sabe por quê? Jesus não vai me poupar. Deus não vai me poupar se eu me calar, como o líder, como aquele que traz a direção. Deus não vai me poupar, irmãos, se eu começar a pregar coisa aqui que não é da vontade do Senhor. Eu, como boca profética nesse lugar, como o sentinela desse lugar, dessa igreja, eu tenho a obrigação de trazer essa palavra, essa verdade. Se nós não vivermos essa verdade, certamente não iremos herdar a terra prometida. Certamente não iremos usufruir daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Queria que você curvasse a sua cabeça em nome de Jesus. E você fizesse uma reflexão na sua vida, dizendo assim: Senhor, aonde que eu tenho sido negligente? Em que parte eu tenho pecado contra o Senhor? Pai, será que eu tenho sido motivo de escândalo? Pai, será que eu tenho odiado o meu irmão? Será que eu tenho traído a confiança do meu irmão ou do meu próximo? Aonde, Senhor, que eu tenho pecado contra o Senhor? Aonde que eu tenho perdido a garantia da terra prometida, do lugar nos céus? Em que parte da minha vida, Senhor, eu preciso mudar? Em que parte da minha vida precisa ser arrancada de mim nessa noite? Diga para o Senhor: Pai, se preciso for, faça de novo. Arranca tudo e faz de novo. Faz tudo novo. Faz tudo novo. Arranca, Senhor. Arranca dos nossos corações tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Tudo aquilo que nos distancia, ó Deus, da tua presença. Arranca, Senhor, e faz de novo. Arranca todo sentimento ruim, tudo aquilo que possa escandalizar teu nome, tudo aquilo que possa, ó Deus, sujar a imagem do Senhor. Arranca de mim, Senhor, que eu não seja um motivo de escândalo, ó Pai, para as pessoas. Arranca de mim o ódio no meu coração, para que quando eu for sentar à tua mesa, Senhor, não venha juízo sobre mim. Arranca o ódio, a traição. Arranca e faz de novo. Arranca e faz de novo, para que eu possa viver uma nova vida, uma nova história. Que no meu coração haja o desejo, que no meu coração venha queimar, que no meu interior possa arder de amor por ti, Senhor. Possa arder de amor por ti. Possa arder de amor pelo próximo, pelo meu irmão. Pai, que eu tenha zelo pelo Senhor, que eu tenha zelo pelo meu próximo. Que não haja iniquidade em meu coração.
mas que haja um sentimento renovado. Espírito Santo de Deus, venha habitar em nós, Senhor. Derrama o óleo, Senhor. Que o fogo seja contínuo. Que a minha adoração seja contínua. Que o meu louvor seja contínuo. Que a minha adoração seja contínua. Derrama o óleo, Senhor. Derrama com porção dobrada, Senhor, para que essa chama nunca venha a se apagar, para que essa chama nunca venha a cessar dentro de mim. Peça isso, igreja. Peça isso. A palavra do Senhor diz assim, verso 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Você entende isso? Você não vai estar nem preocupado com sinal, com maremoto, com terremoto, com nada de moto, nada disso. Você não vai olhar com preocupação por tudo aquilo que anda acontecendo. Você só vai esperar. Porque não é isso que nós cantamos? Que o nosso coração queima. Que o nosso coração queima. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. O texto diz: aquele que perseverar até. Não é por um período, irmãos, mas é até o fim. É até o fim, até o último dia. Sabe, nós sabemos que o mundo, a janela 10/40, nós falamos muito sobre missões, falamos muito sobre perseguição da igreja. Sabe por que o povo de Deus, aqueles homens que são decapitados, que são mortos pelo fogo, pela decapitação, eles não renunciam a Jesus?